Se durante uma emergência o governo pode fazer o que ele quiser, tudo vai ser uma emergência o tempo todo, o governo sempre vai fazer o que ele quiser e nós perdemos todos os nossos direitos. Isso foi muito falado durante a época da pandemia, corretamente, e eu trago esse exemplo justo porque ele incomodou libertários, liberais, toda a direita como um todo, para falar do caso do Trump, que é a justiça americana derrubou todas as tarifas dele, são inválidas, e você tem que devolver o dinheiro. Então todo mundo que pagou os impostos vai ter direito a ter o seu dinheiro de volta. Imagina organizar essa devolução, meu Deus, esse é um negócio maluco. Supostamente é só puxar tudo as DARF e pagar todo mundo de volta, mas a gente sabe que eles vão dificultar, né? E o que eu quero argumentar nesse vídeo é que isso não é uma perseguição jurídica do Deep State, ativismo jurídico e tudo mais. Não, essa é a decisão correta. O Trump, de fato, estava abusando de um instrumento legal curiosamente desenhado para evitar esse tipo de abuso, tem uma grande ironia da história aqui, e com isso colocando essas tarifas. Mas o que ele está fazendo é ilegal. E eu quero explicar para você não só por quê, explicando a lei, a história disso tudo e a Constituição americana para você entender o contexto aqui tudo, mas o motivo maior que eu tô falando isso aqui é o seguinte, e por isso que eu puxei o negócio da pandemia, da emergência e tudo mais. Só porque a gente tem um inimigo a combater, que aqui no caso é a China, e você fala assim, mas Rafael, a China é um problema, porque o déficit, porque a indústria, porque tem os rare earths, e tem isso, eu concordo, irmão, estamos rezando pela mesma coisa, a China tem que se ferrar mesmo e acabou, tá, ok. Isso não quer dizer que então a gente tem que falar, então tudo bem o presidente ignorar a Constituição inteira e pegar uma das instituições mais importantes na história da humanidade, que é a Constituição americana, e jogar no lixo. Isso não quer dizer que a gente precisa achar isso legal. Especialmente porque a narrativa da esquerda a direita é tudo um bando de autoritário ditador literalmente nazista, e é por isso que a gente tem que derrubar os caras. Porque junta as duas coisas. Se a gente falar assim, tudo bem o presidente abusar de uma legislação para reorganizar toda a economia, esse poder é ok, vamos criar esse precedente. E daí você perde a eleição porque o cara fez um monte desse tipo de coisa que é legal, a esquerda usa isso como narrativa e ganha, junta os dois. A esquerda volta no poder a esquerda volta para a presidência com um precedente de o presidente pode só fazer o que ele quiser e dane-se. Qualquer semelhança com a situação do Brasil não é coincidência. É o motivo de por que eu fiz esse vídeo. Meu Deus, eu levei 2 minutos e meio para chegar nisso. E assim, gente, isso é tipo a 15ª vez que eu tô regravando essa introdução. E a 4ª vez que eu tô gravando o vídeo inteiro. Então, assim, é o mais rápido que eu consegui. Desculpa. O meu ponto aqui só porque você tem uma coisa boa a fazer, os fins não justificam os meios. E a decisão dele, o uso dele da lei está errado, e eu quero que você entenda por quê. E depois a gente transiciona para discussões mais importantes, mais profundas. Então vamos lá. Uma aulinha de direito constitucional americano aqui e da legislação aqui. A Constituição brasileira não merece ser levada a sério. É um pedaço de coisa que, se alguém quiser defender isso, eu vou só dar risada. Eu não vou entrar nesse debate, não vale a pena. Mas ela cria na nossa cabeça a ideia de uma Constituição é um negócio estúpido. E a brasileira é. Agora, a americana é um negócio sério. A americana é, como eu falei na introdução ali, possivelmente uma das instituições, possivelmente não, certamente uma das instituições mais importantes, mais impactantes da história da humanidade. Porque ela defende propriedade e liberdade, ela delega poderes, ela reconhece que direitos naturais existem e cabe ao Estado meramente aceitar o fato de que eles existem e operar dentro de certas limitações. E assim, em que pese que eu tenho várias críticas ao governo americano e ao que aconteceu e tudo mais, o fato é o melhor país do mundo, ponto. Não existe uma discussão séria do contrário. Você pode falar, tributariamente vale a pena sim ou não. Beleza, agora em termos assim de a sociedade de maior sucesso econômico, cultural, desenvolvimento humano e tudo mais é eles? Sim, não existe uma conversa séria do contrário. Desculpa, eu não levaria a sério alguém ter uma tese dessas. E foi, em grande parte, justamente por causa dessa Constituição. Então, se alguém vai lá e pisa em cima, seja lá quem for, nós temos um problema extremamente grave. Porque a ideia é defender uma sociedade de leis, uma sociedade de proteção da propriedade privada, de proteção da liberdade. E na estrutura de governo que eles criaram, que eu como libertário acho que não deveria existir nenhum governo, mas o fato é, a estrutura de governo que eles criaram na história da humanidade, a melhor já desenhada e colocada em prática até agora. Você tem limitação de poderes do governo e divisão de poderes em instituições, e quando alguém abusa disso, dá merda. E dá destruição econômica. Que é justamente porque essa lei que o Trump está abusando existe. Em 1917,
foi aprovada uma lei chamada Trading with the Enemy Act. Ela já meio entrega o que está acontecendo. 1917, Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha e falou, tá, mas peraí, estamos em guerra com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, tem uma porrada de territórios ilegalmente ocupados por eles, e se tiver algum americano fazendo negócios com eles? Ou crédito, ou com algum território ocupado, e aí? Como é que vai ser isso? Pô, tem um monte de problemas aqui, aí o presidente tem que ficar perguntando pro Congresso todas as vezes, tem que aprovar a lei pra tudo? Não, tá bom. Vamos lá, já que estamos em guerra, numa situação excepcional, uma guerra de proporções históricas na humanidade, nunca antes a gente viu um negócio desse, o presidente ganha poderes excepcionais momentâneos para resolver certos assuntos de comércio internacional de ofício. Aí você fala, eu já tô vendo como deu errado. Pois bem, foi usado ao longo da Primeira Guerra Mundial e lembra lá do STF use a sua criatividade? Sabe, é por isso que eu tô falando isso. Se a gente quer criticar agora o STF por abuso de autoridade, porque o Lula, porque eles estão violando, porque não tem lei e tudo mais, a gente não pode falar, quando o Trump vai lá e faz isso, falar, mas aí quando é o nosso, beleza. Não. Lembra aquela mensagem do STF do use a sua criatividade? Mas bem, outros presidentes viraram e falaram, bom, pessoal, equipe, usem a sua criatividade aí para dar um jeito de usar essa lei para justificar outras intervenções econômicas. A crise de 1929 acontece. Lembra que eu falei crise? Emergência? Se tem uma emergência, isso justifica a gente fazer um monte de coisa, então sempre vai ter uma emergência? Bom, pois bem. Deu a crise de 1929 e existe um mito completamente incompatível com a realidade de que o Hoover era um cara de livre mercado, que era o presidente durante a crise de 29. Ele não fazia nenhuma intervenção e tudo mais. Não, a biografia dele descreve extensivamente como ele interveio de várias formas diferentes depois da crise de 29 e piorou tudo. Piorou tudo. Assim, aquelas coisas de, tem que destruir produção, controle de salários. O cara fez várias dessas coisas, todas deram errados, todas foram extremamente nocivas, todas agravaram muito mais a crise de 1929. E boa parte foi falando assim, não, gente, se numa guerra o presidente tem grandes poderes, né? Poxa, uma crise econômica também é, de certa forma, uma emergência, né? Então, eu posso usar isso aqui para falar assim, não é só numa situação de guerra, é uma emergência em geral, eu posso só meter o louco e tacar um monte de imposto e legislar sobre a produção e salário de todo mundo. E como era uma emergência, o pessoal ficou meio quieto e falou, depois a gente vê, a economia a gente vê depois. Algum paralelo que aconteceu? Pois bem. E quando o Hoover perdeu a reeleição e entrou o Roosevelt, o que estava rolando era uma crise bancária, os bancos fecharam. Por quê? Porque eles iam falir e as pessoas iam pegar o dinheiro delas de volta e o banco ia quebrar. Então, para evitar que o banco quebrasse e as pessoas pegassem a propriedade delas, eles falaram, não, tudo bem, fechar os bancos. Eles falaram, peraí, quem concedeu o poder aos governos estaduais ou federais de falar que os bancos podem fechar e não ressarcir as pessoas? Não, é que numa crise, em momentos de excepcionalidade, a gente tem que ver os papinhos. E para justificar isso tudo, foi feito um National Banking Act de 1933, logo no começo do mandato do Roosevelt, para falar assim, olha, estende seus poderes do Trading with the Enemies Act de 1917 para tempos de paz também. O presidente pode falar que tem uma emergência e reorganizar a economia como ele quiser. E aí veio o New Deal. E as pessoas esquecem o que era o nome do New Deal. Deal é de dar as cartas, dealing. O que o Roosevelt falava era, olha, o baralho, o jogo da vida, da economia aqui americana, foi arranjado contra você, o trabalhador. Isso é para explorar você. É por isso que é a nação mais próspera do... Tá. E por causa disso, né, você está se ferrando na crise. Então eu, presidente, vou reembaralhar o baralho e vou reorganizar ele de uma forma que é benéfica para você. Imagina o Lula falando isso. Imagina o Maduro falando isso. Pois bem. E ele usou, então, os poderes dessa lei de 1933 para fazer vários programas que são o New Deal. E todos eles deram fantasticamente errado. Fantasticamente errado. A economia só começou a melhorar em 36, porque em 35 a Suprema Corte foi lá e derrubou esses programas porque eles eram inconstitucionais. E, aliás, interrompo esse vídeo para lembrar vocês que agora nós temos um novo patrocinador aqui no canal, que é a BIPA. A BIPA é uma carteira de Bitcoin que... a ideia é fazer muito mais fácil você usar Bitcoin no seu dia a dia. Então eles têm várias funções muito interessantes, como por exemplo, um Pix
só que usando Bitcoin. De maneiras que você pode ter uma chave em que você faz as transações, a pessoa faz Pix, vai e volta e tudo mais, e a pessoa nem sabe que está indo em Bitcoin. Você pode receber isso em Bitcoin e ela vai indo em Pix, ela não precisa saber o que está acontecendo. Tem outra função também ali muito interessante, que você pode programar compras. Então tem pessoa que fala, não, pô, agora bateu o maior preço, eu vou esperar cair porque eu acho que tá muito caro. Aí vai cair um monte, você vai falar, não, agora caiu um monte, eu acho que vai morrer, não vou comprar. Quer dizer, aí você nunca compra, pô. Aí o que acontece? O cara faz aquela famosa, compra na alta e vende na baixa. O pessoal é fantástico em fazer isso. Eles têm uma função muito legal, você pode agendar compras. Então você pode falar, coloquei milão aqui, compra 200 pila por semana e vai, vamos fazendo média. Se tivesse feito isso nos últimos 10 anos, eu não vou nem continuar o raciocínio porque vai dar tristeza. Então eles têm várias funções legais lá e você pode, né, baixar com o meu link que está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários para você muito comodamente. E obrigado, Bia, por apoiar o canal. Esperem mais conteúdo sobre isso. Também desculpa que eu fiquei meio ausente um tempo aí, mas enfim. Voltando ao vídeo. E aí você tem outra coisa que é, de novo, incompatível com a realidade, que é a galera fala que o New Deal funcionou. Tipo assim, não, é porque durante a presidência do Roosevelt a economia melhorou. Sim, porque o programa inteiro dele foi abolido. Mas é claro, você não vai conferir os fatos do que aconteceu para então ensinar New Deal na escola, né? Onde já se viu. Simplesmente vamos falar que funcionou e acabou. Enfim, o Roosevelt usou isso para fazer várias intervenções, todas elas deram errado. Desastre completo. E não só isso, depois da presidência dele, vários outros presidentes também usaram esses poderes para falar, teve uma greve do correio. É uma emergência. Vou refazer toda a economia do país. Uma empresa faliu. Alguém falou que a minha mãe é uma gorda. Vou reorganizar toda a economia do cara. É uma emergência. E aí virou passeio. E por que virou passeio? Virou uma esbórnia completa? Nos anos 70 teve uma reavaliação disso, que eles falaram, pessoal, aqui nós se passamos por muito, né? Foi então aprovado o International Emergency Economic Powers Act para falar, nós reconhecemos que em emergências, etc, não dá pra ficar perguntando pro Congresso literalmente tudo, tipo assim, teve um atentado terrorista, teve um Covid, teve um meteoro caiu, uma explosão radioativa, eu sei. Tá. Mas o presidente não pode acordar um belo dia e falar assim, não gosto de como o mundo é, vou reorganizar toda a economia baseado no decreto. Porque isso, em efeito, anula o legislativo e anula a Constituição. E é justo essa lei que o Trump tá usando para colocar as tarifas. Então assim, por isso que eu tô falando, gente, quando você entende a estrutura constitucional americana, quando você entende como eles... É fascinante ver como as leis deles existem por um motivo muito claro. Assim, alguma coisa aconteceu e deu uma estrovenga gigantesca, eles falaram, não, limita isso. E boa parte das leis também é assim, o presidente queria aprontar alguma idiotice, tinha uns votos lá, ele aprovou esse negócio e tempo depois foi limitado. Boa parte da história legislativa deles é isso. Mas o ponto maior aqui é você entender que, de fato, não tem muito como defender isso. Ele está usando uma lei de emergências, de coisas pontuais, para falar assim, eu não gosto do estado do déficit. E se você permite esse tipo de precedente, então eu te pergunto, quais são os reais poderes de uma presidência? Os reais limites dos poderes de uma presidência? O que impede um Bernie Sanders de entrar e falar, existe uma emergência, sei lá, de discriminação nos Estados Unidos, de desigualdade? É uma emergência. E por causa disso nós precisamos colocar um monte de imposto aqui, punir esses negócios aqui, confiscar essas propriedades. Por que não? Mas é que tem a Constituição. Não, mas é que é uma emergência. Então tudo vira uma emergência. De novo, China tem que ser combatida? Tem que. É desejável, é preferível que a economia dos Estados Unidos cresça e não de ditaduras, que nem a China, ou de países que na prática são proxies políticos da China, tipo, sei lá, Laos ou Vietnã. É preferível isso? Sim. Isso justifica atropelar a Constituição? Não. Isso justifica você ter poderes autoritários? Não. Isso justifica criar esse precedente para depois a esquerda usar? Não. Isso justifica dar para a esquerda a narrativa de o cara é um autoritário lá, precisa votar no cara de esquerda em defesa da democracia das instituições para ele voltar, porque senão o fascismo vence? Justifica isso? Não. Eu falei aqui em vários vídeos diferentes como existem vários dispositivos que podem ser aprovados para ajudar a reindustrializar os Estados Unidos, para ajudar a combater a China economicamente, porque a China só tem uma força, na verdade, porque eles tinham uma mão de obra extremamente barata.
E agora tem outros países que são mais competitivos com isso. E é interessante também analisar, isso merece um vídeo eventualmente, como agora tem essa ideia de transferir tudo para a Índia, que também é um país com mão de obra muito barata, grande extensão demográfica, mas que é muito mais amigável aos Estados Unidos e não é uma ditadura pinóia das ideias que está literalmente cometendo genocídios nesse momento. Ok, tem uma vantagem. Não é um país perfeito, mas claramente existe um preferível aqui, não tem discussão, certo? Todas essas coisas podem ser feitas. E é o caminho correto. Porque, por que a Constituição americana existe? Ok? Aulinha de história aqui. As pessoas acham que isso assim, cara, isso encaixa com o Brasil tanto. É por isso que eu queria fazer esse vídeo. Em grande parte eu só queria chegar aqui. O que nós estamos vendo no Brasil agora? Abuso de poder do judiciário e do executivo, um país falido, e a gente sendo tratado como um bando de vaca leiteira para sustentar uma classe parasítica, e que quando algum representante eleito, em que pese que eu posso ter críticas a esse ou aquele, quando o cara começa a incomodar demais, vai perseguição nele, um monte de porrada nele, porque onde já se viu esse pessoal mal banhado que discorda de mim, tem uma representação política. Acaba com esses caras e silencia o resto. É isso que nós estamos vendo no Brasil agora, certo? Certo. É exatamente isso que aconteceu na independência americana. Não foi por 2% de imposto no chá. Não foi só isso, ok? Leia a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela tem 3 partes. A terceira não é relevante nesse vídeo. A primeira é a invocação do direito de revolução, do direito de revolta. Isso é, a noção de que existem direitos naturais, entre eles vida, propriedade e liberdade, e que governos são constituídos para proteção desses direitos e para avançar a busca de felicidade dos seres humanos, e que quando esse governo é destrutivo a esses fins, é direito desses seres humanos destituir esse governo e formar outro. Ou seja, se você tem o direito de propriedade, o direito de liberdade e tudo mais, você tem o direito de delegar isso a outro, e você tem o direito de que quando esse outro não está fazendo, você demitir esse cara e fazer outra coisa. Até aí, libertarianismo puro. Nenhum libertário vai discordar com isso. E a segunda parte da Declaração de Independência é o que o rei fez que motivou as 13 colônias a declararem sua independência. E o que você vai ver lá é abuso judicial. Constituiu cortes que não nos representam em lugares inconvenientes e muito longe, destituiu nossas assembleias, quer dizer, os estados fizeram assembleias, fizeram sua legislação, o rei virou e falou, eu não gostei, e demitiu todo mundo. Ele nos privou de comércio com outras nações, fechando nossos portos, ele nos governa sem representação nossa no parlamento britânico. Foram vários abusos jurídicos, vários abusos legais, vários abusos tributários, vários abusos representativos que foram colocados contra as colônias, e as colônias falaram, chega, George, pega um mosquete e agora a conversa ficou esquisita. E é fascinante a natureza excepcional do que é a Constituição americana, porque hoje a gente pensa nos Estados Unidos como essa grande potência, mas senhores, assim, as 13 colônias eram um bando de capial num canto irrelevante do mundo à época. E esse bando de capial pegou um mosquete e meteu bala nos ingleses. Tá bom que a França ajudou. Ok, tem essa discussão também. Mas não vamos entrar aqui. E depois disso eles falaram, nós saímos de um abuso. E nós estamos aqui bebendo de fonte de lei natural, de direitos divinos, de a busca de liberdade e prosperidade entre os homens, entre os humanos. E nós então vamos criar um documento único, nunca existiu um troço desse nesse nível, que diz, os indivíduos têm propriedade, direitos, liberdade e busca da felicidade. Eles constituem governos, mas eles podem destituí-los. Os estados vão delegar poderes à federação, mas podem pegar de volta. E a federação, essa união, os Estados Unidos da América, vão ter esses poderes apenas, limitados pela Constituição, para exercer algumas coisas. Claro, teve erros ali no meio, teve problemas, não saiu exatamente o que a gente gostaria. Mas nós vamos ter instituições e limitações, tudo isso buscando a defesa da liberdade e propriedade dos seres humanos, para melhor avançar a nossa sociedade. E nós vamos ter pesos e contrapesos, porque a gente quer evitar voltar para a situação do George pega um mosquete, de maneira que quando alguém pisa fora da linha, aparece todo mundo e fala, ah, é? E foi isso que construiu, repito, a melhor nação da história da humanidade, e não cabe discussão do contrário. Não merece ser levado a sério.
só porque a gente quer combater a China, não quer dizer que a gente precisa criar um precedente, onde o presidente pode falar, esquece isso aí. Eu vou só fazer o que eu quero, ok? Reorganizar a vida de todo mundo aqui, mudar todo o comércio, fábrica vai ter que mudar de lugar, você que estava consumindo, né? Todo mundo muda porque eu resolvi que sim. Existe um processo, existem instituições. E eu não estou aqui defendendo o Estado e tudo mais, eu quero que o Estado se exploda. Eu só estou falando que isso aqui, com todos os seus efeitos e anos de críticas que eu poderia fazer aos Estados Unidos, é indisputavelmente a melhor estrutura de governança já criada. Obviamente uma libertária seria melhor? Sim. Também não tem papo. Agora, se bem que tem papo, tanto que o canal tá aí. Mas de fato, o ponto é, o preço não vale. É disso aqui que nós estamos falando e é da defesa disso que a gente precisa se fundamentar quando a gente vai atacar a esquerda. Quando a gente vai atacar autoritários, quando a gente vai atacar um Xandão, quando a gente vai atacar esses malucos e falar, olha, isso aqui é o que funcionou. Obviamente a gente gostaria de ainda mais liberdade. Obviamente a gente gostaria de uma estrutura ainda mais próxima da Constituição original, porque hoje tem uma porrada de problemas, uma porrada de degenerações e abusos de autoridade dentro do governo americano. Os caras estão longe de ser perfeito. Ok? Mas claramente eles são um picolé de limão e o resto é um picolé de bosta. Não tem, sabe? Quando a gente quer criticar todo esse pessoal autoritário, a gente tem que poder se encostar nisso aqui e falar, olha, na prática isso aqui é o melhor, e no ideal a gente tem uma discussão ainda maior. Se a gente abandona isso, que argumento que a gente vai ter contra a esquerda se não eu gosto mais do meu cara durão? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. E um mandatory shout-out aí pro Fernando Urich. Eu finalmente consegui fazer esse microfone aqui funcionar. Eu sei que a galera ficou reclamando do áudio ao longo dos vídeos dos últimos... Sempre. Mas ele me ajudou com um equipamento aqui que eu não tinha acesso, que é esse troço aqui, que eu nem sabia que precisava. Me ajudou com o setup aqui e tudo mais. Então acho que talvez, finalmente, eu consegui ter um áudio... Não vou dizer bom, assim, mas tipo assim, nota 7,5 de 10, vai. Só levou 10 anos.